E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Aqui é o Dorne. Aqui é o Bob. Pode tirar as crianças da sala que já vai começar o. Pode por tudo. E hoje a gente tá aqui com ele, que tem 26 milhões de visualizações no Xvideos, quase 170 mil seguidores no Twitter. Ele é produtor, é ator, dono da produtora Russo Filmes. Marcelo Russo, seja bem-vindo. Obrigado, gente. Essas visualizações de X vídeos aí são todas em outro perfil, porque o meu não tem isso aí, não. Tá tudo pirateado. Não dê visualização pra vídeo pirata. Não, isso não, na verdade não é pirateado, são todos, juntando todos os vídeos em que você aparece. É da página de modelo. Isso. Tá. Juntando todos os vídeos em que você aparece, são 26 milhões de visualizações. Gente. Mas podem ter marcado em vídeo que não aparece. É, tem gente que faz isso. Mas a maioria você tá. Nossa, Isso que importa. tô chocado aqui. Que bom estar aqui, gente. Obrigado pelo convite. Nada, Prazer. seja muito bem-vindo. Vila Mariana é longe, mas a gente faz um esforço. Tá no podcast certo? Eu acho que sim, né? A gente vai falar sobre vinho, não é? É isso mesmo. E aí, conta pra gente como que você começou nesse meio do entretenimento adulto. Do entretenimento adulto, eu comecei como consumidor, assim como todo mundo. Rapaz, tem uma curiosidade que eu vou dar aqui em exclusivo, hein? Exclusivo Põe pra você. exclusivo na tela. A minha primeira vez que eu comecei a trabalhar com entretenimento adulto, eu era adolescente. Então eu e o meu amigo, a gente juntou os meus dois videocassetes, o meu com o dele, e a gente começava a fazer cópias de filme de fita pornô, Pirataria. vender na escola para os coleguinhas para comprar jogo de PlayStation. Então, talvez esse tenha sido a primeira vez que eu trabalhei com entretenimento adulto. Eu vendi a revista. Você vendia revista, tá vendo? Já estava ali Sim. na sementinha do nosso futuro trabalho, estava Exatamente. escrito ali. Agora, quando eu comecei a trabalhar com pornografia mesmo na frente das câmeras, foi na época da pandemia. Eu trabalhava em uma agência de publicidade e aí tudo foi se fechando, né? A pandemia mudou muito o mercado econômico do país inteiro. E aí eu me vi desempregado, nenhuma agência estava contratando. E aí eu transei com uma menina que fazia pornô. E aí ela falou assim, por que você não tenta fazer? Eu falei, não levo jeito pra isso não. Aí ela falou, insiste. Eu falei, será? Aí resolvi dar uma chance, fui numa produtora, gravei uma vez. E eu vi, quando eu pisei lá, eu vi, era câmera, iluminação, tudo que eu já estava acostumado com publicidade. Então me senti meio que em casa. A diferença é que eu tenho que estar na frente da câmera e pelado. Mas aí, nessas horas a gente tira de letra, eu não sou mais moleque, então eu já fiquei pelado na frente de muita gente. E aí fui indo, fui fazendo outros e outros e outros. Aí até que eu me vi já trabalhando isso como a minha renda principal. Vou soltar uma curiosidade aqui, gente, que pouca gente sabe. Meu primeiro filme foi com ele. Sim, foi a primeira vez que eu fistei alguém, foi com o Bob. Tirou. Não fui eu. Não sou eu o fistado, gente. Tirou a virgindade do Bob. Não, nunca fui fistado. Não era esse vídeo? Não, Ah, não, confundi. tô confundindo a pessoa. Esse é outra pessoa, outro Bob. E foi boa a experiência comigo a primeira vez? Eu tava muito nervoso. Eu tentei fingir normalidade, mas porque você já era grande naquela época, o Bebê Paizão também já era. Então, e eu tava começando ali, sabe? Tinha 300 seguidores no Twitter. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas você acha que importa a quantidade de seguidor que a pessoa tem ou a entrega que ela joga? Não, hoje eu vejo muito mais pela entrega, mas quando você tá começando e aí você lidar com pessoas que já estão lá, que são maiores e que tem um nome, te deixa um pouco mais nervoso com a situação, ainda mais sendo o primeiro. Mas você foi bem. Obrigado. E você, quando escolhe seus parceiros de cena, você pensa em números? Nunca penso em número. Tem gente que chega pra mim e fala assim, eu tô começando agora, não tenho tanto seguidor. Eu falei, não é isso que me importa. Eu preciso ver como é você. Preciso saber se você me atrai. Preciso saber se minimamente a energia vai bater, se você não fala merda, você não vota Bolsonaro, se você não tem um discurso errado. Então,
seguidor, cara, é a última coisa que eu avalio alguém. Agora a pessoa precisa ter as plataformas válidas. Então, Sim. eu quero gravar, mas não tem um perfil aprovado no OnlyFans, no Xvideos, em nada, aí complica, porque isso vai limitar muito o alcance do que eu posso fazer com o material que eu gravar com aquela pessoa. Então você grava desde gente que acabou de começar, quando a pessoa é experiente, Sim, grande, famosa. sendo atraente pra mim é o que vale. Entendi. E você grava com homem, mulher, só homem? Homem e mulher. E quando você como consumidor de pornô, você ainda consome pornô? Que tipo de pornô você assiste? Se consome. Tem um enorme problema. Depois que a gente passa a trabalhar no mercado com isso, a gente começa a ter um olhar muito crítico e analítico para isso. Então, às vezes, eu tô vendo um filme e aí tem um detalhezinho que me tira daquela cena, assim. Às vezes você tá um cara se pegando com o outro, aí você vê, sei lá, uma vassoura no fundo, assim, que você vê, putz, não custava nada aquela gay tirar aquilo dali. Agora vai passar o vídeo inteiro vendo aquela vassoura ali. Então isso caga um pouquinho. Ou então, quando você tá vendo um vídeo e aí com algum amigo seu, aí você fala, fulano nem gosta disso, olha aí, ó. Fingindo que é ativo. E aí, isso mata um pouquinho o pornô. Mas o tipo de pornô que eu procuro consumir vai. Eu gosto muito de coisa com uma história legal, assim. Eu sou Como desses eu também. vim do audiovisual, uma Uhum. narrativa legal, a parte da historinha me encanta muito mais do que a meteção. Porque a meteção, no fim das contas, é meio parecida para todo mundo. Uhum. Agora, quando você tem uma história que te envolve, isso para mim é muito mais excitante do que os corpos perfeitamente esculpidos, pelados, fudendo ali. Eu falo isso pra todo mundo. Pô, o meu tesão é a história. Inclusive, quando eu tô assistindo, tipo, começa a história e corta, eles começam a transar do nada. Ai, que ódio. Daí eu saio do. Como que você gosta? Eu quero saber por que eles estão transando. Como começou? Quem tirou a roupa de quem? Sabe? Aí eu vou atrás de outro que mostra a historinha bonitinho ali, começo, meio e fim. Eu vi, tem uma produtora que eu vi, chama Disruptive Films. É, eu achava que eu gostava de pornô com historinha, mas eles são assim, são 15 minutos de história, que com insets e takes e recordações, aí você esquece, você fala, ei, mas não é pornô? E aí você se perde na história, você fica envolvido ali. Então, essa hoje é o meu parâmetro de comparação de que eu mais admiro no mercado são eles. Uhum. Porque quando você consegue empurrar a goela abaixo de alguém, 20 minutos de história sem mostrar uma pessoa pelada, que a história é boa. Exatamente. E desde o começo você já criava esse tipo de conteúdo com história, narrativa e tal. Não. Antes eu comecei a fazer pornô hétero, e aí as produtoras héteros tinham uma historinha assim. Mas depois eu comecei a gravar pornô gay. E as histórias do pornô gay é tudo muito rasa e muito fuleira, assim. Eu lembro que eu fui gravar numa, é, eu falei, como é que vai ser a história? Eu falei assim, eu tô pensando em você e o seu primo assistindo TV, e aí um vai pegar no controle e pega no pau do outro. Eu falei, ai, que diferente. E se fossem dois caras treinando jiu-jitsu? E aí, no meio do treino, o negócio esquenta. Aí eu falei, pode ser. Eu falei, eu arranjo o kimono, arranjo o tatame e a gente grava. E aí nisso eu fui conduzindo mais porque eu queria fazer do que ficando só nas ideias jogadas. E aí chegou um ponto em que eu falei bem assim, sabe de uma coisa? Tô cansado de contar as histórias que os outros querem contar. Vou fazer o meu jeito. E aí eu comecei a trabalhar num selo, que era Russo Filmes, onde eu podia contar as histórias do jeito que eu queria. Que na verdade era uma desculpa para eu fazer os meus curtas de ação e empurrar o sexo no meio. Aham. E você começou no pornô hétero. Você já era bi nessa época ou ainda não? Eu já era bi antes de começar com pornô hétero. Então foi simples ir pro pornô gay. Foi É, um tabu. eu sou bi preguiçoso, né? Eu gosto de homem e mulher do mesmo jeito, mas não tenho saco pra ficar correndo atrás. E pra você transar com mulher, você tem que correr atrás, tem que fazer assim. Pra homem, você tem que mandar uma mensagem com uma foto do pau e falar, tá afim. E aí ele aparece na sua casa. Então a preguiça me faz hoje ser. Eu costumo dizer que eu gosto de buceta, mas não gosto de mulher, sabe? Porque a mulher me incomoda. E aí Dificulta surge muito. o homem trans, que é o melhor dos dois mundos. Exatamente. Entendo. Você já gravou com homem trans? Já, gravei com 3 já. E você? Não, Nunca? não. Mas é, tipo, eu mal tenho vídeo comendo cu, quem dirá comer uma buceta, né?
Mas sexo não é só penetração, sexo são outras coisas também que podem ser feitas, não é só um pau entrando num Ah, taco. mas ainda não rolou, não. Mas você se veio fazendo? A entrevista Ah, mudou agora sim. pra cá. Sim. Então eu vou trazer um pra gente. Ah, pode trazer. Pode trazer, será bem-vindo. E quando você começou a lutar? Desde criança. Quando eu era criança eu fazia capoeira, depois eu comecei a lutar com a balança, e aí essa luta eu sigo até hoje. Ah, Mas aí na adolescência eu comecei a fazer boxe, e aí depois Muay Thai. Aí eu passei um tempão parado. E aí depois, já com meus 30 e poucos, eu voltei a fazer Muay Thai, depois Jiu-Jitsu, e hoje eu tô só no Jiu-Jitsu, assim, Jiu-Jitsu virou a minha seita. Jiu-Jitsu é igual quem entra no CrossFit, que a pessoa entra e depois quer convencer todo mundo que o CrossFit mudou a vida, que é ótimo. Jiu-Jitsu é a mesma coisa. Mas é bom também. Ter um esporte onde você pode extravasar e também exercitar disciplina e foco é fundamental, assim. Eu acho que todo mundo deveria fazer algum esporte uhum. porque ia entender que a função do esporte funciona muito como terapia. Sim, eu fazia kickboxing e Muay Thai também. É? É, mas eu parei. Por quê? Porque, tipo, questões com meu treinador. Deixa eu foi lá pra baixo. Ah, Você faz algum esporte? Não faço nada no esporte. Nada. Nem basquete. Então, Aqui pô, puxou pelo estereótipo. nunca nem peguei numa bola de basquete, né? Só na época da escola. Não, eu sou bem preguiçoso. Eu fazia dança, mas parei faz um tempo. Dança é legal, dá uma consciência corporal. Pro vídeo funciona muito. Porque tem gente que fode feio. Tem gente que é assim, ai, mas eu sou pausudo, não sei o que, mas fode feio. Você tem que entender que pra câmera, você também tem que entender de anatomia, de pose, saber o que funciona pra câmera, saber onde que a luz bate legal, que vai valorizar o seu corpo, que posição vai fazer o seu parceiro, a sua parceira, assim, ter um destaque legal, que vai fazer o olhar do espectador ficar vidrado ali. Então, com certeza, a dança dá uma consciência corporal E tem incrível. muito, você falou uma coisa interessante, tem muita gente hoje gravando que não tem a menor noção de como é transar pra câmera. A Sim. pessoa simplesmente vai. Não vou citar nomes aqui, não, obrigado. mas você acha que isso é algo que se aprende ou é um dom natural da pessoa? Tudo se aprende, não é um dom natural. Tudo que eu sei hoje, se eu entrego um negócio bonito para a câmera, é porque eu li muito HQ. HQ é uma aula de narrativa visual. Eu frequento muito exposição de arte, onde você também tem uma série de inserções de luz e sombra, de poses. Então, tudo que é referência que você absorve, você consegue transbordar para o seu trabalho, seja ele qual for. Então, ninguém nasce sabendo. Você precisa comer para poder projetar. E falando em aprender, você foi o grande professor no workshop de fishing. Você pode falar pra gente como que foi essa experiência? Olha, o grande professor não, porque eu tinha um parceiro junto comigo, Florian Hall, que eu não podia fazer um workshop desse sozinho, sendo só Fister. Eu não sei se você sabe, mas Fister é quem introduz a mão e Fisty é quem recebe a mão. Uhum. Então, como é que eu ia falar da parte de receber a mão sem ter experimentado? Então, eu, junto com o Florian, a gente foi dar esse workshop lá na Love Knox, no festival Pop Porn que rolou. Recomendo todo mundo vocês procurarem os materiais do Pop Porn, é bem incrível. E nesse workshop, a gente foi fazendo teoria e prática de como fazer, porque todo mundo me falava, você é tão bom de fishing, você devia ensinar para as pessoas. E eu sempre pensei assim, mas quem quer aprender? Aí quando apareceu a oportunidade de oferecer workshops nesse festival, eu falei, sabe uma coisa? Vou ver se o meu amigo topa fazer comigo do fishing. E eu fui e fiz. E aí eu falei, cara, chegou no dia, eu falei pra ele assim, olha só, se ninguém vier, se der flopada, não tem problema. A gente filma, e a gente produz uma cena. Aí chegamos lá, tava lotado, Nossa. esgotou. Cara, E pra nossa grande surpresa, tinha muito mais mulher do que homem. Nossa. E aí eu me fudi, porque dois homens fazendo o material didático não tinha um exemplo com o corpo feminino. E aí eu falei, olha, meninas, me desculpem, não tem os exemplos anatômicos femininos aqui, mas a gente vai trabalhando junto e aprendendo junto. E aí foi muito legal, assim, foi muito bem recebido. Gostei, a dona do local até chamou a gente para fazer outras edições. Então eu gostei, foi muito legal ensinar e Aham. levar a palavra do fishing adiante. Porque queira ou não, o fishing
é uma prática sexual que muita gente tem como tabu, muita gente vê com preconceito, muita gente vê como uma parafilia. E não é, cara. É tão diferente quanto você botar um órgão sexual na sua boca, ou, Uhum. sabe? É fazer e se jogar. E como que você começou a fistar? Eu tava numa festa e aí eu tinha bebido bastante e um casal me levou pra casa deles. E aí nisso foi dedinho, dedinho, dedinho. Quando eu vi foi quatro. E aí quando eu vi que eu tava com a mão dentro do menino assim, eu falei, ele continua vivo. Que, que legal! E aí eu falei, putz, quero repetir mais essa experiência aqui. Isso foi interessante. E aí eu fui aperfeiçoando, porque a primeira vez que eu fiz, assim, o menino Foi um tava susto. alcoolizado também, saíram placas de sangue, assim, foi É. assim, pessoas de estômago fraco teriam passado mal vendo Uhum. aquilo. Mas hoje em dia eu já sei fazer de um jeito que entra, igual o batedor de carteira na Sé. Você nem sente a nossa Sério? aí. É, Você tá procurando alguém pra te não, tô brincando, iniciar? não tenho essa vontade. Mas não sei, quem sabe? Tem muita coisa que eu falei que nunca faria e já fiz. Então, quem sabe um dia. Hoje não, mas. O que que você dizia que não quer fazer? E fez. DP passivo. Isso uma vez só, mas fiz. Tomar porra, hoje eu adoro. Eu já fui contra. Já foi contra. Chega, depois. Chega, tem que acabar. Eu achava nojento. Nossa, como o povo deixa gozar na boca? Isso aqui, hoje, se gozar no chão, eu fico bravo. Olha, tá vendo? Isso é evolução, mano. A gente vai quebrando muito tabu, muito Sim. preconceito. A gente cresce com uma criação heteronormativa muito restrita na nossa cabeça, que impede a gente se libertar e fazer de um monte de coisa. Então, tipo, várias coisas que eu achava absurdas hoje pra mim uma terça-feira normal. Então, quem sabe um dia? Não, eu nunca digo nunca pra nada. E você, já tinha coisa que você dizia aqui antes de nem pensar? O bareback foi um tabu que eu tive que quebrar. Quer dizer, ao mesmo tempo, eu me sinto meio mal falando isso também. Não sei se dá vontade de estimulando qualquer pessoa. Mas eu não achei que eu ia virar um grande barebacker. E hoje eu sou. Mas, e aí, fala você do que você acabou de comentar de... Você cresceu com uma criação muito heteronormativa, restritiva. Como que foi pra você? Não cresci. Eu acho que eu falei que a gente, ser humano, cresce. Mas Uhum. eu cresci, felizmente, com pais que tinham muita abertura para muitas coisas, eram pessoas muito mente aberta. Então nunca me botaram preceitos e preconceitos errados. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato em ver dois homens se beijando, eu acho que era uma parada gay ou algo assim. E eu lembro de falar para minha mãe assim: Eita, são dois homens e eles estão de mão dada. E ela falou bem assim: porque tem homem que gosta de mulher, mas tem homem que gosta de homem, tem mulher que gosta de mulher. Faz do que o coração da gente quer. Eu falei: então isso nunca foi um tabu de meu Deus. Senti atração por um homem agora, tenho que esconder do mundo. Não, a primeira vez que eu comecei a ter atração, eu não tinha por que esconder pra ninguém. É, eu acho que os únicos tabus que eu tive em casa era que a gente não podia. E assim, isso é um clássico. Tudo que você oprime o seu filho pra não fazer, Ele vai lá e faz. é. Então em casa eu não podia ter nenhum brinquedo de arma, não podia. é, Arma sempre foi um tabu em casa. E hoje, qualquer play que você der num vídeo meu, saiu apontando a arma pra cara de alguém. A minha casa também não podia ter arma, E, não. Era a coisa, o único brinquedo que minha mãe proibia. É. e o, Ah, e o seu trabalho, ele é bem recebido na sua família? Pra mim, família é pai e mãe, né? As outras pessoas, depois da eleição do Bolsonaro, eu perdi contato totalmente com o resto da família. Porque se esse tipo de gente quer botar alguém no poder que não se preocupa com os meus interesses, eu não me preocupo com o bem-estar dessas pessoas, eu cortei da minha vida de vez. Agora, minha mãe e meu pai sabem o que eu faço, assim como eles sabiam quando eu era publicitário, quando eu era fotógrafo, quando eu era ilustrador, quando eu sou ator pornô também tem que saber. É, nunca escondi, inclusive quando eu concorria a premiações
falei para eles voltarem, volte aqui, não sei o que. Se votaram ou não, eu não sei. É, já mandei e videozinho de bastidores pro meu pai, assim, olha, pai, tô aqui com as meninas no motel. Eu também não ia falar assim, olha o gostoso que eu vou comer daqui a pouco, pai. Aí ia ser um pouquinho forte pra ele. Então eu tentei fazer a parte mais amena. A minha mãe, eu lembro que uma vez a gente estava assistindo um filme, sei lá, da Sandra Bullock. Aí acabou. Aí eu falei pra ela, gostou do filme? Ela falou, ah, gostei. Eu falei, agora a gente vai assistir o meu. Ela, não. Eu falei, mas só um trailer, só pra você ver. Ela falou, não, eu prefiro não. Então eles sabem. Se lidam bem, aí o problema é deles, não é meu. Eu lido com pagar minhas contas. Que bom. Assim que é pra ser. E você falou que cortou muita gente da sua família por conta do Bolsonaro. Foi muito assustador pra você isso? Porque eu lembro que pra mim foi demais, assim. Perceber que pessoas do meu convívio, pessoas que eu admirava, Saindo do armário, um monte de tava fascista, racista, saindo do armário. apoiando isso, e eu ficava tipo, gente, não é possível que essa pessoa apoie um negócio desse. Sim. Pessoas instruídas, pessoas assim que você acreditava que tinham um mínimo de pensamento crítico, estavam ali. Mas foi até bom, porque assim, Sim. você tira o carrapato do corpo, sabe? Você elimina gente que não te acrescenta em nada. Eu cortei também um monte de, nossa, amigos, familiares, parentes. Né? Mas vamos lá. A gente tem esse ponto do que é o pior político para a nossa comunidade. Você acha que a nossa comunidade está bem representada politicamente? Não. Recentemente eu tive uma grande decepção com uma figura política da nossa comunidade que eu acreditava muito que lutava para os nossos ideais, para construir coisas. Mas a gente tem que aprender que tudo é política, né? E que ela era, era ótima de levantar a bandeira quando tinha holofotes e câmeras, mas nos eventos que a comunidade trans mais precisava, ela não estava lá. Então foi uma decepção muito grande. Outra coisa, uma curiosidade que eu tenho, é minha mesmo. Eita! O documentário. O Então, que aconteceu? Cadê esse documentário? muita gente se surpreendeu quando eu falei que ia fazer um documentário, porque só conheci meu trabalho com pornô. Mas antes de trabalhar com pornô, eu já vinha do audiovisual. Eu já tinha um curta-metragem que tinha sido premiado no festival. E aí, esse documentário fala sobre chemsex. Para quem não sabe, chemsex é o sexo químico, é o sexo que as pessoas fazem sob a influência de drogas. Eu vi que era uma coisa muito comum na nossa bolha, assim, principalmente centro de São Paulo. Era um negócio muito recorrente e estava acabando com muitas vidas, estava saindo do controle. E aí eu falei, cara, isso é um negócio tão importante, as pessoas não estão dando a cara a tapa para falar, as pessoas só estão botando pano em cima, estão pano em cima, e isso está virando uma bola de neve muito perigosa. Então eu falei, sabe uma coisa? Eu vou dar minha cara a tapa, eu vou sentar, falar e vou convidar pessoas que também estejam dispostas a dar a cara a tapa e falar. Muita gente quis dar depoimento sem mostrar o rosto, com voz distorcida. Eu falei, não. Todo filme que eu gravo de sexo, eu só gravo com quem mostra a cara. Então não seria diferente com meus documentários. Também ia ter que estar olhando na câmera de cara limpa e falando abertamente. E não foi fácil. Assim, o documentário parece um grande whitewash, porque é um monte de gay branca. Mas eu chamei muita gente negra, chamei muita mulher, não aceitavam. Foi muito difícil conseguir. Eu consegui uma moça trans, que é professora, para falar e não foi fácil, assim. E é um tema que as pessoas fazem, não querem admitir e têm vergonha de falar. Só que quanto mais as pessoas têm vergonha de debater sobre isso, mais novas pessoas estão se inserindo nesse meio sem entender dos riscos, sem entender dos problemas e acaba se perdendo. Então acho que o documentário ele não serve como uma panfletagem contra, mas é mais uma abertura de uma conversa sobre, para falar os pontos altos e baixos, as consequências de quem vive aquilo. E não só de um profissional falando, ai, o chemsex é perigoso, quanto não. Eu quero que as pessoas que vivem o negócio estejam falando sobre isso, sobre as suas derrotas, sobre o que foi bom, mas também sobre o que foi ruim. Assim, ele estava pronto, só que ele teve que dar uma parada para ter uma reedição para ele poder entrar em festivais, que estava muito longo. Ele estava com um corte de 2 horas e 40. E aí eu vou precisar dar uma enxugadinha para deixar ele mais palatável para o festival. Mas logo logo vai estar aí, vocês vão ver. Eu Que estou bom. ansioso. Eu lembro quando eu vi que você postou, eu falei, caralho, que negócio foda.
Achei bem interessante. Eu fiquei entrando no seu perfil várias vezes depois pra ver se já tinha saído. Eu postei alguns cortes só, que é pra dar uma esquentadinha, para as pessoas entenderem mais ou menos o mood. Mas é um filho que eu tenho muito orgulho, esse documentário, assim. E futuramente, eu tô dando aqui até spoiler, eu vou fazer um que era só sobre criadores de conteúdo negro. Por que que é mais difícil para um criador de conteúdo negro conseguir assinatura do que para um branco? Por que é mais difícil conseguir uma collab e as dificuldades que é ser um criador de conteúdo negro? É só assim, mas por que que uma gay branca vai fazer isso? Porque a gente, às vezes, não tem local de fala, mas a gente tem holofote. E é importante a gente usar o nosso holofote para uma causa que não está recebendo tanta luz quanto merece. Você quer comentar sobre isso? Não, eu acho legal, acho importante. Isso é muito verdade. E vai muito além, tipo, por exemplo, se eu quisesse ser um criador de conteúdo negro gravando só conteúdo com pessoas negras, seria impossível. Por quê? Não dá, não aceitam, tipo, é muito difícil conseguir gravar. Eu lembro quando eu comecei, meu primeiro vídeo foi com você, com o Bebê Paizão. Depois meu segundo vídeo foi com o Lucas Mello. E aí eu comecei a sofrer hate por não estar gravando com pessoas pretas e por estar gravando só com gente famosa. Então o povo falava, ele não grava com quem tá começando, não grava com preto. Aí eu comecei a ficar desesperado com isso, porque antes disso eu fazia conteúdo justamente sobre racismo e causas políticas no TikTok. Uhum. Até eu perder minha conta, eu fiquei puto e não quis fazer mais. E aí, então, tipo, eu saí da militância pra entrar no pornô e agora só tô gravando com branco. Sai da militância pra palmitagem. E aí eu comecei a chamar muita gente, tipo, não ia até conseguir gravar com o Tigrão Negro, que foi o primeiro negro que eu gravei. Mas até hoje é difícil. Você chama vários negros por eles não te responderem. Por quê? Não faço ideia. Bom saber. Então, se eu te convidar pra dar depoimento, espero receber um sim. Sim, claro, pode contar comigo. Tá bom, legal. Estarei lá. Mas tem alguma previsão daí do... Não, porque primeiro eu preciso encerrar algumas coisas antes de começar outras, senão eu vou ficar com 1000 projetos inacabados e não vou. Não, eu digo sobre o... Chemsex. Sexo, drogas e o que? Sexo, drogas e o que sobrou. Sobrou. Que é pra brincar com sexo, drogas e rock and roll. Uhum. Quando tem uma previsão, eu espero que 2026 seja por aí. Ele já está disponível num link secreto, que eu só passei para alguns amigos, mas para lançar ele, eu prefiro lançar ele já lapidadinho, Uhum. de um jeito que seja palatável para todo mundo e não as pessoas não fiquem entediadas, elas fiquem presas do começo ao fim. Sim, essa é a ideia. O sexo que você faz nos seus vídeos é diferente do que você faz na cama? Muito. Pra mim é muito. E o sexo de vídeo não me satisfaz. Posso gravar a semana inteira, todos os dias que eu não tô satisfeito sexualmente. Porque pra mim é um outro tipo de sexo. Eu tô pensando na câmera, tô pensando na posição, tô pensando no ângulo, em como que a pessoa que vai assistir tá vendo aquilo. Então eu não consigo simplesmente relaxar e curtir. Sim, entendo perfeitamente. Porque o que as pessoas não entendem é que a gente precisa vender uma coisa, né? O sexo que a gente vende, ele é um ideal, ele é um imaginário. Ele é um produto imagético para gerar desejo na pessoa. Mas o desejo de verdade, ele vem de intimidade, vem de toque, vem de segurança. E essas coisas não se passam no vídeo. É muito difícil você conseguir transmitir no vídeo. E a gente acaba sendo vilão do que a gente mesmo vende, porque se você gosta disso, por que que você vende uma coisa diferente? Hã? E qual a sua opinião sobre essa onda anti-pornô que fala que a pornografia vicia, reforça estereótipos, humilha mulheres? Qual seria a sua opinião sobre isso? Eu acho que sim, a pornografia reforça estereótipos muito errados e a gente está aí para combater isso. A gente precisa ter sexo que seja que comece com o cara chupando a buceta da mulher e ela tenha um orgasmo e não o sexo comece ela amando ele, ele mete e goza na cara dela, porque isso ensina uma juventude enorme que é assim que se faz sexo. E condiciona a mulher no papel que ela é apenas instrumento do prazer do homem. E também de acabar com o estereótipo de o branquinho é o que dá e o negão é o que come. Então, cabe a nós mostrar para a juventude, para a galera que está consumindo, que existem outros sexos diferentes do que aqueles que a gente foi ensinado a acreditar que existia. Eu tento mostrar muito isso nos meus vídeos. Tento mostrar
muito fisting, violência também. Também. Ah, Mas eu também tento ser um pouquinho político na minha postura, porque a gente precisa, queira ou não, pornografia não é educação sexual, mas muita gente aprende a transar com pornografia. Até porque Então, não tem mais educação sexual nas escolas, então o povo tá aprendendo com a gente. então cabe a gente ter um mínimo de responsabilidade na hora de fazer um trabalho, de produzir um material que seja relevante e construa uma nova geração que tenha atividades sexuais melhores do que a nossa geração foi condicionada a acreditar. Eu lembro quando eu comecei a estudar sobre questões sociais, políticas e etc. E aí eu entrava naqueles vídeos e falava, não, esse tem racismo. Não, esse faz apologia à pedofilia. Não, esse daqui é machista. Esse é homofóbico. E aí eu ficava 3 horas pra conseguir achar um vídeo, porque eu percebi que a maioria era, tipo, tudo muito problemático, sabe? Não, e não só isso, eu passei por uma coisa que não estava no meu alcance. Um belo dia eu recebi umas mensagens no Twitter de um seguidor meu falando assim: Olha, esse site aqui tá com os vídeos seus. Aí eu entrei pra ver o que era. Era um site de supremacia branca, assim, a bandeira do Texas. Deus. E nos meus vídeos sabia assim, ó, é assim que a raça superior tem que tratar a raça inferior. Que era eu comendo um cara negro e tal. E eu assim, Meu Deus. eu falei, meu Deus, tá tudo errado aí. Olha como estão Gente, isso é usando muito grave. muito, muito. Porque como eu tinha muitos vídeos transando com cara negro e eu sedativo, eles pegavam esses recortes para usar ali, para demonstrar como a raça, é assim que se tratava a raça inferior. Olha que loucura! Você conseguiu derrubar? Primeiro, você conseguiu digerir, né? A primeira parte você fica assim, cara, estão usando você para uma bandeira muito errada. E não consegui derrubar porque tem certas coisas que são. Tem grupos que apoiam demais. E eu fui bloqueado quando eu fui tentar denunciar. Aí eu não tive mais acesso. Agora a gente tem um quadro chamado Quem Pode Pôr. Eita! A gente vai ler alguns nomes de Hum. pessoas que você já deve ter ouvido falar sobre, ou talvez conheça pessoalmente. Se eu não conhecer de nome, não tem um auxílio visual pra saber quem é? Não, Tá. mas a gente ajuda. Tá. Então vamos lá. É, e daí você tem que falar se você deixa a pessoa pôr ou não. Por onde? Você põe nela, é independente. Tá, Alguém beleza. põe em alguém, vocês decidem na Tudo hora quem põe em quem. Vamos lá. Vitor Nala. Põe na minha lista de amizades, é um cara que eu gosto muito. É, o Carmona. Põe também na lista de amizades, gravei com ele, foi divertidíssimo. Gravei com ele e com o pai dele, inclusive. E como foi gravar com ele e o pai dele? O pai dele foi o nosso cameraman. E foi muito divertido porque acabei descobrindo que eu e o pai dele temos mais em comum do que eu e ele. Então, a gente seria muito amigo de colégio, eu e o pai dele. O Lucas Scudelari. Ah, esse eu boto tudo dentro, assim, com prazer. O Lucas é um delícia e é um cara assim incrível, um coração enorme. Fora que é um gostoso. A gente já gravou um vídeo aqui, junto na produtora, um longa-metragem, que ele foi meu marido. Então, um beijão, Lucas. Legal. Lady Milf. Bota tudo dentro. Ela é. Mas vocês só estão pegando gente que eu gosto, não teve uma. Lady Milf é não só atraente, como ela é muito inteligente, ela é muito ótima de se conversar. As pessoas falam que eu sou comunicativo. Perto dela, eu pareço um analfabeto funcional, assim. Ela dá um show de desenvoltura e comunicação. Ela é um exemplo para a indústria. Blast Boy. Bota tudo dentro e se pudesse botava mais, assim. É um fofo também. Muito gente boa e uma delícia. Tem cena com ele? Tenho. Você não vê os meus materiais? Não todos. Sim, tenho cena com ele, sim. É, o Rico Marlon. Tenho cena também. Bota tudo dentro. O Rico, cara, é o que eu digo que ele nasceu pro pornô, assim. Aquele ali gosta, ama o que faz e faz bem. Então ele tá na indústria certa. Andressa Urach. Andressa Urach, nunca gravei com ela. Se eu colocaria dentro, colocaria. Quero sentir como é que é aquela língua bifurcada no pau, deve ser uma Deve ser delícia. interessantíssimo. Casal Luar. Opa, esse aí eu já até mandei mensagem. Quero botar nos dois. Tirar em um e botar no outro, botar em um enquanto chupa a outra. Aí,
Primeiro, que Casal Luar é o desejo de consumo de todo mundo que é bissexual. Assim, você tem o melhor dos dois mundos num pacote só. E eles são É. incríveis. O Jensen Ackles. Ah, é um sonho de consumo, assim, que. Ah, esse eu botaria tudo, assim. Ah, sim, muito, muito. Pode botar mais. O Alê de óleo. Esse a gente já fez um vídeo quando ele não era famoso, não gravava. A gente fez um vídeo bem safado juntos. Só que naquela época, como ele não tinha perfil pra isso, a gente falou, então não vamos postar, vamos deixar só pra gente. E aí acabou que a gente nunca gravou. E hoje ele é uma grande estrela da comédia e do pornô. E aí, então tá faltando agora a gente fazer um remake. E eu ia adorar gravar com ele, porque ele adora fazer umas histórias assim, bem presepadas mesmo. Aham. E eu adoro essa Então, tem umas que eu acho interessantes, tem umas que eu acho que se passam. Mas, Então, você já Nossa, acho que deve ser divertidíssimo. mas você já fez um filme mais pastelão assim? Porque geralmente seu conteúdo é mais sério, né? Sim. Você acha que meu conteúdo é mais sério? Comparado com o dele, pelo menos. É que tem vídeo meu falando em espanhol que se passa em Cuba e foi gravado na minha casa. Então, eu faria um negócio pastelão. Acho que tem que se jogar. A gente tá no meio que é pra se divertir, cara. Não dá pra se levar a sério demais, não. Nossa, eu concordo 100%. Eu depende do pastelão, tem alguns limites ainda. Esse às vezes vem com umas ideias que eu falo, preciso pensar. Se eu topo isso ou não. Que é Próximo. forte demais pra mim. Foram esses. Ah, aí não teve uma Mas- polêmica. Não, sabe o que eu tava falando pra ele? Tem que jogar um inimigo meu, falar, eu passo longe. Sabe o que é muito ruim no Twitter? É que no Twitter não dá pra você buscar quem a pessoa segue ou não. Sabe? Senão daria pra eu ficar lá e falar, não segue fulano não segue ele. Ah, mas eu não Será sigo que um tem monte uma de treta? gente. Primeira coisa, e fica recado pra você aí, ó, criador de conteúdo. Tem gente que chega em mim e fala bem assim, ai, quer gravar comigo? Aí a pessoa nem me segue. Eu falo, ué, quando eu quero gravar com alguém, eu já sigo a pessoa, porque isso é o mínimo de demonstrar interesse. Agora, você chega com uma pessoa querendo vender o seu peixe e nem mostra que você tem interesse ali, que, sabe, é o mínimo de bom senso social, por isso. Não, sim. E às vezes também tem gente que vem gravar comigo. E aí, tipo, por exemplo, eu não faço só passivo em vídeo. No máximo eu faço versátil. Por quê? Você acha que tem uma pressão Porque eu sou preto. Exatamente. Quando eu postei a primeira foto de bunda no Twitter, eu perdi 800 seguidores. Mas é uma bunda bonita na foto? Claro, minha bunda é linda. Eu perdi 800 seguidores. Que louco, né? Quando eu fiz passivo, eu perdi acho que uns 3 mil. Meu primeiro Mas- vídeo passivo. Pensa assim, ó, você perdeu um tipo de gente, mas ganhou outros. Uma audiência de melhor qualidade e realmente gosta de quem você é e não o que você quer performar, parecer. Preciso ganhar dinheiro também. Então eu tive que achar um equilíbrio entre as coisas. E aí a pessoa vem, tipo, me chamar pra gravar, o cara é só ativo e falou, você não viu o meu perfil? Você não olhou lá que não tem nenhum vídeo meu dando no meu perfil, você me chamar pra fazer o vídeo assim? Então, tipo, a pessoa não te segue, não tem ideia do que você faz ou não nos vídeos, e tá lá. Tipo, acho que só olha o número, quantos seguidores você tem, e fala, vou chamar. E se chega algum criador só ativo falar com você falando que quer te comer? Eu falo, poxa, que elogio, mas não vai rolar. A gente pode fazer uma broderagem. Mas ó, o Carmona é só ativo, a gente já gravou junto. O Vitor Nala é só ativo, a gente já gravou junto. E foram vídeos que renderam muito mais diversão do que muito vídeo de meteção. Uhum. Porque acho que quando você tem dois caras ativos, você consegue ter uma pegada mais assim, ó, mais equiparada, mais intensa, que fica legal pro vídeo. Mas dá fora de questão. É, eu só dou trabalho. E prejuízo também. Pode ou não pode? A gente vai falar algumas coisas e você vai falar se pode, se rola com você ou não rola. Entendeu? Tá bom. Sexo em público. Pode, desde que não infrinja nenhuma lei de atentado ao pudor. Ah, então vai infringir. Então, Não, se ninguém vê, não, mas só o fato de você estar em público já tá infringindo a lei, independente se alguém vê ou não. mas se é um lugar isolado, no topo de uma montanha, qual o problema? Golden Shower. Pode. Eu adoro mijar em cima dos outros. E mijar em você. Eu tenho nojo. E Scat. Ai, não pode, não, desculpa. Não vai estar podendo.
É o limite de quase todo mundo, né? Mas muita gente vai e nada contra não fazendo comigo. Ser dominado. Pode. O jogo de dominação. Pensa, eu sou jiu-jiteiro. O jiu-jitsu é um eterno jogo de dominação, onde um tá tentando dominar o outro. Funciona em cima disso. Então, se eu fosse dizer que não pode ser dominado, eu tava no esporte errado. Chemsex. Pode, se te fizer bem e feito com cuidado. Eu acho que o chemsex, ele é uma faca de dois gumes, muito afiada, assim. Na medida certa, pode ser interessante. Passou do ponto, ele pode ser fatal. Ser corno no sexo. Ser corno no sexo, eu já fui corno em alguns vídeos aí. Até com a minha amiga Angel, ela já me traiu no vídeo. E eu era aquele corno que falava assim: Ah, vai me trair? Então esfrega a buceta aqui na cara dele. Eu não soube fazer o cuckold clássico. Mas tava lá. Agora, eu não sou monogâmico. Então, pra mim, a palavra corno não funciona porque as pessoas não são propriedades uma das outras, entendeu? Elas estão ali, né? Elas podem se divertir juntas ou se divertir escondidas. Toda relação é aberta. Só que às vezes só uma das pessoas não sabe. Falando sobre isso, como que é pra você se relacionar e ser criador de conteúdo adulto? Eu já me relacionei com pessoas que também eram da indústria e já me relacionei com pessoas fora da indústria. Foi a mesma coisa, assim. E já me relacionei com outro cara da indústria e a gente não tem nenhum vídeo junto. Então, como é que funciona? Você tem que perguntar para outra pessoa, porque nunca foi problema para mim namorar com médico, nem com advogado. Então, por que que a pessoa tem que ter um problema com a minha profissão? A gente vai falar uma série de coisas, ideias. Tem que responder rápido. Você tem que falar a primeira A coisa gente que vem criou, tá? vem na sua É mente. inédito. Inédito. Eu nunca vi um quadro desse. Nossa, é muito diferente. Aham. E a gente pensou muito, foram 2 dias pensando só pra fazer esse Tá, quadro. tá bom, vamos lá. Uma fantasia. Transar lá naquela balada do filme Blade 1. Meu Deus, nossa, muito específico. Existe essa balada, você sabe? Você assistiu Blade 1? Assisti. É, que tem uma balada e aí começa a rolar sangue, assim, ó, do teto, e tá todo mundo se pegando, e aquele sangue caindo. Eu Que a sempre achei ideia aquilo pra um tesão. filme, né? Foi uma ideia cara pro Muito, filme, é. né? Mas aí. Um fetiche. O fetiche que eu mais gosto é transar com carinho e afeto. Pra mim, isso é um fetiche. Fetiche geralmente é aquilo que a gente não tem no cotidiano, né? Esse é o meu fetiche. Olha, tá aí seu porte. Ninguém imaginava isso. Isso é uma coisa que não esperavam de você. Um feat que você já fez. Um feat que eu já fiz. Um feat que eu fiz muitos, mas vou dizer que o mais inesquecível foi um com o Bruto, que foi gravado no Love Nox. É um filme chamado Invasion, onde foi o meu primeiro filme de ação mesmo que eu consegui transformar em pornô. E esse é o meu bebê favorito, assim, em que se passa no Afeganistão. Então ele começa em um helicóptero, aí depois tem é um soldado Special Ops que está entrando numa caverna até chegar onde está o terrorista, e aí depois tem uma inversão em jogo, é muito legal. Recomendo a todos vocês procurarem Invasion. E um feat dos sonhos. Dos sonhos, tem que ser com alguém também na indústria pornô, né? Ou não. Então é o Jason Ackles. E da indústria. Da indústria, com o Lucas Ridson. Esse aqui, olha, gente. O grande ator pornô do leste europeu. Esse é um feat dos sonhos. Não vou conseguir botar dicionário no lugar. Um medo. Caí de moto e me relatou. Eu já ouvi isso em algum O medo que eu tenho, cara, é de falhar. Eu tenho muito medo de falhar. E por isso eu deixo de fazer muitas coisas. Eu deixo de me arriscar em diversos projetos, diversas ideias, diversas coisas, porque eu tenho medo de falhar. Isso é uma merda. Então, você que está aí vendo isso, não tenha medo de falhar. É o pior medo que tem. Falhar faz parte do processo. A gente tem que abraçar isso. Mas, infelizmente, é um medo que me persegue. Um sonho. Cara, meu sonho é viver de arte. Pornô é arte? Para alguns olhos, sim. Mas o viver de pornô envolve também você ser editor, você ser social media,
você ser uma série de funções para fazer a engrenagem funcionar. Eu queria só viver de criar e produzir a parte criativa do negócio. E você acha que pornô é arte? Com certeza. O audiovisual é arte. Quando bem feito, ele é uma arte esplêndida. E sim, pornô é arte, sim. Eu acho que depende de quem faz. Porque Nem toda arte é bonita, você tem que Não, entender. então, mas eu vejo gente fazendo pornô que só tá ali. Mas tem Sabe? artista plástico que também que tá. E aí eu vejo gente que realmente tá fazendo um trabalho artístico, tá ali fazendo uma atuação, tem Sim, uma tem, coisa. então, porque Tem tem, gente que só tá transando com uma câmera ligada, então eu não acho que isso é exato, arte. tem diferença, é porque muita gente fala, começa a gravar para um OnlyFans e fala, eu sou ator pornô. Não. Ator pornô significa que você está sendo dirigido por alguém enquanto você interpreta um papel baseado num roteiro que você decorou. Isso é atuar. Isso é um ator pornô. Quando você só está transando com a câmera ligada, você é um performer. Você é um exibicionista online. É uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Então, o pornô é arte, porque tem uma mensagem, tem uma linguagem, tem uma narrativa. Uma câmera ligada com a pessoa fudendo é apenas uma reprodução de um sexo. Uma música. Black, do Pure Jam. Um filme. Eu acho que a Bela e a Fera é sensacional. Eu sou uma Bela Fera. Você nunca ouviu falar? Amo a Bela Fera. Então a mensagem da Bela Fera pra Sei mim é todas as músicas de sensacional. trás pra frente. Eu já fiz o Gaston na Bela e a Fera, no Pornô? teatro. Não, no teatro. Mas eu gosto da mensagem de, às vezes, a pessoa mais atraente nem é podre por dentro. E se você olhar para aquela pessoa que às vezes é meio ríspida e grossa, você pode enxergar alguém encantador, um príncipe dentro de uma pessoa que só não sabe como é que ela expressa aquilo ali. Muita fera que você nem sabe que tem um príncipe dentro. Um outro filme que eu gosto muito também, que eu acho incrível, que todo mundo deveria ver, é... eu gosto demais de Thelma e Louise, que é... Eu não vou dizer que eu... Tem gente que é muito contra o suicídio. Eu não sou contra o suicídio. Acho que as pessoas têm o livre-arbítrio de fazer o que querem com a vida ali. E eu gosto daquelas amigas que viveram uma situação, se jogaram e decidiram a hora de que quando é que aquilo ali ia acabar e iam acabar juntas. Então, Thelma e Louise é um filme que eu acho fantástico. E um outro filme, cara, que eu gosto muito, eu cito bastante, é Les Chansons d'amour. A sexualidade, para mim, em Les Chansons d'amour é muito bem explicitada e narrada. É um musical francês que mostra um casal que tem uma relação de trisal com outra mulher. Depois esse cara se descobre que também gosta de homens mais novos e tem mil relações que se envolvem ali. Então quem ainda não assistiu pode procurar Les Chansons d'amour. As canções de amor, em português. É algo que ninguém sabe sobre você. Eu sou formado em animação 2D. Então, uma das minhas formações é de animação 2D. Pergunta se tem alguma animação minha aí no mercado. Não tem. Mas você pensa em fazer alguma Não. coisa sobre? Não, porque agora o computador, o chat GPT e a inteligência artificial tá aí, tiraram mais esse emprego meu. E como que é um date ideal pra você? Um date ideal pra mim, eu já tive muitas vezes esse mesmo modus operandi. Que é encontrar a pessoa, você vai numa exposição de arte, e aí é o lugar que você pode, uma vernissagem, onde você pode beber um vinhozinho, comentar as obras, ver a opinião da pessoa sobre aquilo ali, que já abre um leque de assuntos para você ir vendo qual é a vibe da pessoa, o que que ela gosta, o que ela curte, o que ela não curte. E aí depois disso você vai, volta para casa, toma um vinhozinho conversando mais intimamente. E aí se o toque e a intimidade aflorarem, deslancha para um sexo sem câmera, sem pressão, performática. E aí terminar a noite agarradinho. Pra mim, acho que esse é o date ideal. Tem algum criador de conteúdo que você gostaria de indicar, que você acompanha, que você acha que faz um trabalho muito bom? Cara, eu acho que tem muita gente fazendo um trabalho legal. Tem alguns que eu acho que são excepcionais, mas se eu indicasse um, eu ia estar sendo muito leviano. Mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade para ver quem não tem muito seguidor. Então Sim. vamos parar de ficar procurando só
quem tá irritando, escrevendo Shudai e entregando um corte porcaria. E vamos começar a olhar mais os trabalhos das outras pessoas, que tem muita gente que às vezes não tem o rosto lindo e maquiado, mas está entregando um sexo legal no vídeo. E tem muita gente que não tem aquele corpo escultural, mas faz um sexo tão gostoso que você fala assim, putz, isso aqui me deu tesão. Então, acho que abrir a mente é melhor do que eu indicar um criador. Fala pro pessoal como que a gente pode te achar nas redes. Olha, para quem quiser me achar, eu não recomendo, mas se vocês quiserem, no Instagram é marcelo.russo.x, no Twitter é @boylixorusso. Eu tenho 2 sites, que é o russofilmes.vip, onde tem os materiais mais produzidos, as cenas mais de ação, mas para quem gosta da coisa mais amadora, do negócio mais amadorzão, tem o boylixo.vip. Então, para quem gosta tanto de uma coisa ou de outra, eu estou oferecendo produtos de boa qualidade. E em breve, se tudo der certo, vocês também vão poder me ver pelos documentários da vida e quem sabe até no cinema. E aí a pergunta é, pode por tudo? Pode pôr tudo que for de bom que a gente tá querendo. Então agora a gente vai gravar uma cena muito boa aqui nós três e depois vocês vão assistir. Deixa eu pegar o look pro Fishing, que esse aqui vai ser a primeira vez dele. Aguardem. Será? Vai ser testado hoje? Vocês vão ter que ver a cena pra descobrir. Gostei, gente. Obrigado. Obrigado Obrigado a você, você. por aceitar o convite. Obrigado. Obrigado. Foi uma delícia agora. Bora gravar. É. Vai lá. Descortar.